irmãos, é um prazer estar aqui com vocês neste bela cidade. Eu venho do Recife hoje, né? A gente mora em Aldeia, que é um bairro perto do Recife, é uma região, né? Falar e vocês provavelmente já notaram que meu português não é, né, longe de perfeito, mas eu espero que a minha fraqueza Deus fala aos nossos corações. Sou missionário aqui no Brasil. Teve o privilégio, né, de ter o pastor Paulo agora, né, nas aulas, algumas aulas lá no Seminário Presbiteriano do Norte, onde eu ensinei por vários anos esta área de, né, acompanhamento pastoral, aconselhamento bíblico, né, e outros temas, e continua ensinando no pós-graduação ali estas mesmas áreas. Então é um prazer agora conhecer a esposa, né, Rebeca, né? Minha memória também não é, além da gramática eu tenho problema com a memória. Eu sou o marido de Lia Lehman. Lia também é dos Estados Unidos. Nós temos 7 filhos, tá? Só 7, então eu estou aqui para te encorajar como povo de Deus, né? Como igreja presbiteriana que acredita que filhos são um bênção, né? Que é possível, tem, né, uma família um pouco maior, que na verdade nos velhos épocas isso nem era nada. Estava falando com um pastor que meus avós tinham 12 filhos aqui da região, aqui de Garanhuns, então isso não é nada. Hoje nós achamos que 1 ou 2 é muito, mas tem sido um bênção estar aqui no Brasil pelos últimos 8, 9 anos. E é um prazer conhecer vocês. A viagem de lá para cá, eu cheguei agora, quase literalmente agora, então era um pouco mais longo do que eu estava pensando, mas muito bonito, né, para passar pelo Garanhuns e todas aquelas cidades, foi muito legal. E eu vi que essa cidade é muito bela e o templo aqui muito joia, graças a Deus por isto. Então, irmãos, nós queremos falar nesta noite 73 ou 63 anos. 73. Fala inglês aqui. Boa. Agora o senhor vai me ajudar, então, de vez em quando eu necessito, tá? De falar sobre um tema, realmente vai ser mais uma palestra, né? Não é um sermão, né? Nós queremos falar assim sobre o coração humano. Então, talvez é importante no aniversário de falar sobre, em termos do ser humano, o aspecto mais central da vida humana, que certamente, sem disputa, é o coração da vida humana. Agora, a gente usa esta linguagem, esta terminologia, esta palavra, mas muitas vezes o conteúdo desta palavra, a significância desta palavra é muitas vezes perdido, né? Então, quem é que vai ensinar a gente sobre o âmago, sobre o centro de tudo em termos da vida humana? Será que nós podemos deixar isso com o presidente? Não, vamos deixar com as Nações Unidas. Eles vão definir quem é no âmago o ser humano. Quem é que vai definir isso para a gente? Será que o médico ali na clínica, aquela pessoa, aquele jovem de 26 anos, vai definir para o ser humano o âmago, né, o centro de tudo em termos de antropologia? Quem é que vai definir isso? Então, eu sei que vocês já sabem a resposta, né? Deus tem que dizer para nós quem nós somos. E se Deus não fala para nós quem nós somos, você pode ir para os 100, não, vai para os 1000. Os 1000 maiores estudiosos de todos os tempos. Vai para Platão, Aristóteles, vai para Karl Marx, vai para Nietzsche, vai para quem que você quiser. E pergunta qualquer um deles, no âmago, quem é o ser humano. Sabe o que eles vão responder? Não, eles vão te dizer a teoria deles. Quer dizer,
o ser humano, a humanidade, eles não têm um consenso, eles não têm uma linha de... Eles não têm uma concordância entre eles. Quer dizer, o ser humano está perdido sem a voz de Deus. Nós precisamos o Criador dos céus e a terra, o Criador do ser humano, para ensinar para nós quem nós somos. Irmãos, é muito perigoso quando nós deixamos estas definições no poder de alguém, um outro ser humano. Nós vamos exatamente isso que nós temos feito ao longo dos séculos. Nós vamos dar o poder para um outro ser humano, o poder de definir quem é o ser humano. Está vendo a incoerência disto? Eu espero que talvez você consiga enxergar o perigo, né, de deixar isso no poder dos homens, né? Especialmente os homens que não têm o temor do Senhor, não amam Deus. Eles dizem que nós nascemos do nada, do caos. Nós estamos indo para nenhum lugar que nós conhecemos, né? Nós nascemos do absurdo, bilhões de anos atrás, de uma explosão. Esses são os grandes professores, certo? É isso que eles estão dizendo. Então, eles estão completamente perdidos, tentando guiar a humanidade em termos das ideias deles. E hoje nós vamos para uma outra fonte. Nós vamos mudar o canal. Nós vamos sair do canal Jornal Nacional, do canal universitário, do canal das instituições modernas, né? Escolas públicas, universitários. Nós vamos mudar o canal, especialmente nesse tema mais central, e nós vamos só querer para a palavra de Deus e ver se Deus fala para nós quem é o ser humano. Nós somos uma igreja presbiteriana, né? Então somos da herança reformada. E é interessante que se você lê um dos grandes teólogos da reforma é João Calvino. E se você pega os livros de João Calvino, se você pega o primeiro grande livro, né, da reforma, é chamado Os Institutos de João Calvino, e se você vai para a primeira palavra, o primeiro título do primeiro capítulo, você vai ouvir alguma coisa muito interessante. Ele diz basicamente, né, para traduzir do português é pouco complicado, mas a ideia do título do primeiro capítulo é este: se você não conhece Deus, você não conhece você mesmo. É impossível conhecer quem você é sem conhecer o Criador. Porque nós fomos criados na imagem e semelhança de Deus. Então, se você não conhece o Criador, também você não vai conhecer a criatura mais elevada dele, que é o ser humano. Então, vamos lá. Nós temos orado. Acho que seria bom a gente orar mais uma vez para pedir a bênção de Deus sobre nosso tempo juntos. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado por Tua palavra. Sem Ele, Senhor, o mundo e sabedoria está totalmente sem palavras. A sabedoria está quieto, está escondido. Nós vamos estar perdidos. Nós vamos viver num mundo sem verdade, sem Tua palavra. Então, obrigado por esta revelação especial que o Senhor nos deu. Aquela palavra que é além da linguagem do mundo, é além da linguagem que o sol fala todos os dias, que é muito glorioso, a revelação geral. É uma graça que também vem de Ti, mas obrigado, Senhor, nessas questões mais essenciais, mais pertinentes, mais importantes da vida humana, nós temos uma voz especial, em linguagem humana, que não precisa ser interpretado além de ser, além de conhecer a língua humana, português, inglês e tudo. Obrigado por ter falado para nós em nossa língua. Abençoa a nossa meditação ao redor da Tua palavra. Abençoa a Tua igreja, fortalece-o. Livre-nos do erro, do mal, das extremidades
e ajuda a gente a ser bons fiéis a Cristo Jesus. É isso que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos, vamos então analisar o coração, né? O coração do assunto central em termos da vida humana. Certamente esta questão é a questão do coração, tá? Este vai ser o tema. E vamos ouvir desde o início o que o Criador tem a dizer sobre isso. Nós acreditamos que Jesus Cristo é o Criador dos céus e a terra, não é isso? Colossenses fala acerca disto. A Trindade, a doutrina da Trindade ensina que Jesus, né, Filho de Deus, um Deus, 3 pessoas, é Criador. Deus é Criador dos céus e a terra. Jesus é Criador. E ele fala isso acerca da criação dele. Ele falou em Lucas 6, eu vou levar esses textos, talvez vocês queiram só ouvir. Lucas 6, 43, Jesus fala assim: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecido pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vendimam uvas. Homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, suas ações, suas palavras, e basicamente nós vamos ver que toda a vida humana, ele tem um berço, ele tem um lugar de nascimento, ele tem um lugar onde tudo é iniciado, e este lugar é chamado o coração. Agora, se você compreende muito bem e leva isso para seu entendimento, para seu coração e para sua visão de vida humana, isso vai mudar e vai impactar drasticamente sua vida. E até sua visão de muitas coisas. Basicamente, Jesus está dizendo, a questão central é o coração. A questão não são as questões secundárias, aonde você viveu, aonde você mora, as coisas ao redor, seu ambiente. Isso não é a questão central. Impacta? Sim. Influência. Faz uma influência, mas não é o condutor da vida humana. Tem uma diferença, né? Nós estamos falando sobre aquilo que é primordial, aquilo que é mais importante. E Jesus está falando o que é mais importante até das ações e das palavras é aonde isso inicia. No coração. O que mais ele fala? Mateus 12, 34 a 37. Nós estamos indo para o Criador, só para ser lembrado das palavras, passagens bem famosas, né? Onde Jesus fala acerca de um tema. Ele não está fazendo aqui um livro de antropologia, mas na fala dele nós aprendemos muito sobre a vida humana, né? Sobre antropologia. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que toda palavra frívola que proferimos homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenados. Claro que esta passagem precisaria mais de uma exegese mais ampla para entender todos os aspectos da passagem, mas nós queremos focalizar, mais uma vez, Jesus repetindo aqui a centralidade do coração. A boca fala do que está cheio o coração. Então, vida humana está saindo do coração. Tá? Mateus 15, 18 a 19. Ele fala a mesma coisa. É isso que contamina o homem. O que sai da boca vem do coração. É isso que contamina o homem, porque do coração, olha isso, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, isso tudo está saindo. Agora, ele definiu todos os problemas que você pode imaginar no nosso país.
adultério, engano, vício, corrupção. Isso tudo está saindo aonde em termos daquilo que Jesus fala? Do coração do ser humano, do indivíduo. As outras áreas talvez sejam importantes, as influências ao redor talvez impactem, mas Jesus está ensinando de onde vêm furtos e homicídios. Isso brota do coração, então tem que lidar com o coração. Então, se nós vamos colocar alguém na prisão, ou vamos fazer um castigo sem tratar o coração, ele não é mudado. Nós estamos gastando bilhões de dólares e reais e trilhões para tentar modificar a vida do ser humano sem tocar no coração, e não funciona. Marcos 7, 20 a 23, e dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina. O que sai do homem não é o que ele viu ali fora, não é o externo, é aqui no interior do nosso ser. Isso que contamina o homem, porque do coração procedem... desculpa, estou no Marcos agora, né? Sim, mas ele repete, é que procedem os maus desígnios. Não vou repetir, é o mesmo, né, a ideia que Jesus repete. E por isso, Provérbios 4, 23, Jesus está seguindo o Velho Testamento em tudo isso. Quer dizer, isso é ensinado em toda palavra. O Salomão, né, o rei de Israel, considerado um dos homens mais, né, importantes assim, em termos de intelecto, ele falou sobre tudo o que deve guardar. Guarda o teu coração, porque dela procedem as fontes da vida. Agora, pai e mãe, talvez você diga, não, isso é muito teologia, isso é muito abstrato, isso é muito conversa que eu já ouvi muito, e qual a diferença que isso faz na minha vida? Irmãos e irmãs, isso faz toda a diferença. E, infelizmente, até dentro da igreja, nós temos sido, assim, talvez caminhado para longe deste assunto central. Até, por exemplo, em nosso pastoreio, mas talvez mais íntimo ali, em nosso lar. Então, mães hoje, pais, avós, tios, eles não sabem orientar a vida do filho, da filha, de acordo com Jesus. Eles não sabem mais pastorear o coração do filho. Então é urgente que nós recuperamos essa teologia, essa doutrina, esta convivência, esta ideia. Se a família sabia fazer isto bem, todas as pessoas saem de uma família, né? Então, se a família estava fazendo o seu trabalho com os filhos, a próxima geração iria ser conduzido de acordo com a palavra de Deus. Agora, imagine se nós tivermos escolas, né? Conduzindo nossos filhos de acordo com a palavra de Deus e pastoreando o coração de nossos filhos de acordo com a palavra de Deus. Imagina, então, também, se a igreja estava fazendo, se essas três instituições, mas nós precisamos iniciar com nós mesmos. Nós precisamos fazer isso com o nosso próprio coração. Guardar o teu coração com toda diligência, porque dele procedem as fontes da vida. Você sabe guardar, preservar, conduzir seu coração de acordo com a palavra de Deus. É isso exatamente que Deus quer. Israel, né? O povo de Deus. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueces daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Quer dizer, os avós devem estar falando acerca disto. Esse é o clamor do salmista. Sonda-me, ó Deus, e conhece o quê? Minhas ações também, mas conhece meu coração. Porque ele entendeu, isto é o cerne do assunto. Então, assim, né? Mais uma vez, repetindo o nosso tema, o coração é importante.
importantíssimo para entender o que é o coração humano. Isso é fundamental para qualquer tipo de aconselhamento. E quando eu quero dizer aconselhamento, eu quero falar acerca de um ser humano falando sobre a vida, sobre problemas, sobre qualquer área, com palavras humanas para um outro ser humano para tentar guiar ele em qualquer área da vida. Isso é aconselhamento. Então, aconselhadores precisam conhecer o coração e trabalhar com aquele outro ser humano de acordo com a palavra de Deus. Agora, o que é, então, rapidamente, uma análise bíblica sobre esta palavra, coração, tá? Porque lembra, nós não queremos ser vagos no nosso entendimento. Nós já usamos essa palavra provavelmente 20 vezes neste momento, mas se nós não entendemos exatamente o que é o coração, como é que nós vamos? Isso não vai ajudar muito, né? Então, vamos para a palavra de Deus. Basicamente, coração, né? Basicamente, nós podíamos resumir os dados bíblicos sobre o coração com estas frases, essas palavras, sentences, né? Basicamente, coração significa toda a vida interna de uma pessoa. Toda a vida interna, que é o que acontece dentro de você. Imagina tantas coisas, pensamentos, sim, é coração. O que mais é coração? Razão humana, coração. Lógica, é coração. Emoções, coração. O que mais acontece dentro de você? Desejos, coração. O que mais? Vontades, sonhos, planos da vida, né? Direção na vida, norte. Isso tudo é coração. Tá? Tendo mais tempo, nós podíamos analisar, mas como é que você deduz tudo isso? Tem várias passagens e os autores da Bíblia, conduzidos pelo Espírito Santo, eles usam a palavra nesse sentido. É intercambiável a maneira que eles usam essa palavra e as ideias. Se você podia fazer uma análise, né, que o pastor vai fazer e vocês podem fazer, lendo a palavra de Deus, vocês vão ver isto. Basicamente, coração é a parte não corpórea do homem, ou parte invisível. Então, ciência não vai poder tocar muito no coração. É um aspecto invisível. Você não pode analisar coração numa laboratório. Pode estudar coração dos 2000 anos. O homem. Mas sem a palavra de Deus, você não vai chegar em lugar nenhum, porque o coração é invisível ao homem. Ciência precisa tocar, precisa enxergar, né? Então eles fazem teorias, mas não é ciência. Tem uma grande diferença entre teoria e verdadeira ciência, ok? Nós somos a favor totalmente de ciência, mas coração não entra muito nessa ideia de ciência por causa da complexidade do coração. É a parte não corpórea, invisível do homem. Nós podemos também saber da Bíblia que coração é um órgão, né? É uma parte do ser humano religioso. Ok? Religioso. Ele precisa ser pastoreado. O Criador dos céus e a terra precisa orientar este aspecto do ser humano. Então, nossos pensamentos, sim, estão ligados à nossa vida com Deus. Nossos pensamentos, nossas emoções estão ligadas à nossa vida com Deus. Nossas ações até estão conectadas com a nossa vida com Deus, porque as ações, quase todos eles estão brotando do coração. Talvez tenha um problema na vida de alguém, onde ele age sem o desejo de agir. Mas isso seria... Os médicos aqui podiam explicar para isso. Isso é uma ação involuntária e até durante um processo legal, né, os advogados aqui podiam ajudar a gente, juízes, que ele não vai ser penalizado da mesma forma. Foi uma coisa, ele não tinha intenção, nem desejo de fazer, mas meu corpo, né, é quebrado e reagiu assim. A gente não culpa essa pessoa do mesmo sentido, né, claramente.
Mas nossas ações, então, sim, estão conectadas, geralmente, quase sempre, com o nosso coração. Não há escapatória. Nossas vidas são vividas perante a face de Deus, porque o coração é um órgão religioso, quer dizer, isso é vivido perante a face de Deus. Quem? Aonde? Todos os seres humanos, ao longo de toda a história, em todos os países e nações, em todo lugar, sempre foi assim. É assim que Deus criou o ser humano. Vamos ter que correr. Muita informação sobre o coração na palavra de Deus. Agora, quando o mundo, vamos dizer, eu estou dizendo o homem sem Deus, quando ele tenta analisar ou trabalhar esta área, ele não vai dizer que o coração é um órgão religioso. Eles também não acreditam que o homem foi criado na imagem e semelhança de Deus, em relacionamento com Deus, ou sendo um servo de Deus, ou sendo um rebelde de Deus. Eles não acreditam que o homem é assim. Então, claramente, eles vão ter uma visão totalmente diferente sobre o cerne da vida humana. Então, quando eles vão oferecer soluções para o ser humano, quando eles estão enxergando os problemas e oferecendo soluções, não contando com Deus, não enxergando Deus nesta vida humana, eles vão dar respostas sempre reducionistas. Quer dizer, eles nunca vão poder tocar na totalidade do ser humano, no âmago do assunto, do coração. Então sempre vai ser falha, de alguma forma, certamente vai ser falha. Porque eles não conhecem o coração como a Bíblia, como o Criador conhece. Isso sempre, muitas vezes, vai trazer confusão e desespero. Isso é muito perigoso e importante para a igreja saber, especialmente nos dias que a gente vive. Isso já acontece muito, já tenho falado com vários pastores. O pastor está aconselhando alguém, essa pessoa tem um problema. Essa pessoa vai ali para o mundo para ser aconselhado. O que eles vão ouvir lá? Vamos dizer assim, um problema sexual. Não tem problema. Pode. O que você sente? Qual a sua vontade? É assim que o mundo vai aconselhar. Isso vai criar um problema muito grande em termos de moralidade e ética na igreja de Cristo. É um conflito de visões em várias e muitas áreas. Por isso, a palavra de Deus orienta a gente, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está no lei do Senhor. Então nós devemos ter um grande cuidado com isso. Agora, se alguém quer te aconselhar como corrigir seu carro, ele não é crente, mas se ele errar ali, assim, você não vai pagar ele, então não tem muito perigo. Se um construtor, um arquiteto, né, um engenheiro, vai desenhar a sua casa, ele é descrente, ele faz um erro no cálculo, todo mundo vai saber que ele está errado, porque vai ser visível, e ninguém vai contratar ele mais, e ele vai ser desempregado muito rapidamente. Porque ele não está falando a verdade, ele não está honesto, e tudo isso é visível, mas na área espiritual, você não enxerga as consequências imediatamente. Nas áreas espirituais, na conversa sobre conduta, sobre moralidade, sobre ética, sobre direção na vida, sobre pensamentos, vontades, sobre desejos, sonhos da vida, sobre dificuldades, interpretações, isso tudo é coração. E se o ímpio não conhece o Criador, ele só vai trazer caos e confusão ali naquela área do coração. Provérbios, né? Salomão falou: o temor do Senhor é o princípio do saber. Então, se você quer saber realmente quem é o ser humano, como ele age, por quê, as motivações, os pensamentos, os desejos, aquilo que conduz a vida, você tem que voltar para o temor do Senhor, reverência para com Deus e amor para com Deus, por causa do grande amor que Ele nos concedeu. Então, basicamente, o coração, irmãos, é aquilo que reflete a imagem de Deus. Deus criou o homem na imagem e semelhança dele. O quê? Será que é meramente fisicamente?
Não necessariamente, né? Apesar que Jesus, ele se tornou homem, sim. Mas a imagem de Deus tem a ver com o caráter do ser humano. Então, quando nós estamos falando de coração, se nós queremos entender o que é um coração saudável, nós devemos ir para o ser de Deus, ver o caráter de Deus, aqueles aspectos que são comunicáveis. Quer dizer, nós nunca podemos achar e acreditar que o ser humano deve se tornar infinito ou todo-poderoso como Deus é. Não, mas quando Deus é bondoso, cheio de misericórdia e graça, Ele é moralmente puro, Ele é santo. Então isso é exatamente o que deve reinar no coração. Isto é um coração curado, saudável, bom, forte, suficiente para esse mundo, completo. Santidade no coração. Isto é a imagem de Deus. Agora, como nós vamos aconselhar pessoas sem entender que a meta é santidade? Sem entender que pecado é o problema. E que a solução é Cristo, perdão em Cristo e santificação para se tornar, recuperar aquilo que foi perdido na queda. A imagem de Deus. Nós podíamos então estudar muito mais sobre esta palavra ao longo do Velho Testamento e do Novo Testamento. Analisando muitas passagens, nós podemos ver que coração tem funções ou capacidades discerníveis. Por exemplo, rapidamente, alguns. O Senhor disse em seu coração. Então você fala no seu coração. Palavras vêm do coração. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se e disse aonde? No seu coração. Quer dizer, você pensa ou fala para si mesmo aonde no coração? Então, coração é pensamento. Que mais? Que outros aspectos do coração nós podemos enxergar da palavra de Deus? Coração é atenção concentrado. Isso é coração. Você faz isso com seu coração. Presta atenção, filho. Isso é uma atividade do coração. Tá? Pensamento analítico. Razão, né? Pensamento reflexivo. Eu vou meditar. Será que eu devo fazer? Isso está acontecendo aonde? Coração. A Bíblia usa a língua assim. Formando planos. Aonde é que você forma planos? O que você quer fazer na vida? Aonde você deseja ir? O que é importante? O que é valioso na sua percepção? Tudo isso está acontecendo aonde? Coração. Propósitos. Determinações. Isso está acontecendo aonde? Compromisso. Você é comprometido com quê? Com quem? E com quê? Isso é determinado. Isso é um ato. Isso é uma atividade do coração. Tá? Consciência. Reflexão moral. Será que eu devo fazer isso? Ou quando você viola uma norma bíblica, um aspecto da lei de Deus, o que acontece na sua vida? Se você é alguém temente ao Senhor, e até como criatura de Deus, o ser humano, eu acho que todos nós temos isso dentro da gente. Quando nós violamos a lei do Senhor, nossa consciência fica atrapalhado, fica pesado, fica perturbado, atribulado, deprimido, fica um caos ali no interior. Graças a Deus por este caos. É assim que nós devemos funcionar. Quando nosso coração, quando o ser humano viola a lei do Senhor, nós devemos ficar desastrosos. Desculpa o português. Nós devemos ficar quebrados mesmo, porque nós não fomos criados para viver e andar em violação da lei do Senhor. Isso só vai atrapalhar a gente. Desejos ou aflições, né? Isso acontece aonde? Aonde é que você está atribulado? No coração. Segundo Samuel, e todos esses relatos, essas verdades, eu estou tirando a palavra de Deus. Eu tenho vários exemplos bíblicos de cada um destes. Eu não estudei um estudioso para entender isto. Eu não estudei Freud, eu não estudei Carl Rogers. Ou ninguém mais.
Isso que a palavra de Deus, você pode ir organizando os textos bíblicos. Joabe, que o coração do rei começava a inclinar-se para Absalão. Não estou dizendo que o autor desse texto estava querendo fazer uma psicologia aqui com a gente, mas a maneira que eles usam a palavra, o entendimento dos autores é este. Não permites que meu coração se incline para o mal. Então, inclinações acontecem no coração. Tá bom, então, tentando resumir os dados bíblicos, nós vamos entender que o coração é qualquer destas funções. Todas essas funções que nós acabamos de citar são atividades do homem interior. Isso quer dizer o coração. E alguém aqui já ficou ansioso? Alguém aqui já ficou com raiva? Chateado? E sabe que alguma coisa acontece interessante? E os médicos vão afirmar isso. Todos os cientistas já sabem disso por muito tempo. Que o seu coração impacta o seu corpo. Por exemplo, assim, quando você peca, tentação diante de você e você escolhe aquilo. O que acontece com o seu corpo? Seu coração físico não começa a bater talvez mais forte. Será que tem algumas reações ali? Agora, eu não sou um cientista, nem um médico, nem um analista do corpo, mas isso é assim, graça comum. Cada mãe que não estudou, um avô que morou no interior, ela já sabe disto. Isso é sabedoria básica. Hoje sim, ciência comprova isso com muito clareza. O coração dirige e impacta o corpo. Provérbios 12, 25. Agora a Bíblia falou isso muito antes de que qualquer cientista descobriu isso. Ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Um coração tranquilo, o ânimo sereno, é a vida para o corpo. Então, se nós queremos ter mais saúde física, nós devemos sim espiritualmente estar saudável. Até os humanistas sabem disto. Eles falam, nessas clínicas hoje sobre meditação, sobre pensar seus pensamentos mais elevados. Por quê? O que eles estão querendo fazer ali? Eles estão querendo ajudar a vida, achar um equilíbrio. Só que o mundo, porque eles não conhecem Deus, o Salvador, salvação verdadeira, eles não conhecem pecado, eles não conhecem a vida eterna, eles não conhecem o problema central. Então, o que eles vão oferecer para o ser humano? Qual é o alívio? Eles só têm um aspecto da criação para oferecer para eles. Químicos, pílulas, uma outra carreira. Muitas vezes não, muda de vida então. Troca marido, troca esposa, vai embora. É isso que eles oferecem hoje em dia. Mas o ser humano, ele precisa de alguém além da criação. Ele precisa do Criador. Então é verdade que o coração impacta o corpo e vice-versa. Se você descobre amanhã que você tem câncer, alguns de vocês talvez já passaram por isso, imagina, certamente. Alguns já teve Covid. O que aconteceu quando você descobriu que seu filho tem câncer? O que aconteceu? Isso impactou seu coração? Assim você tinha que pensar sobre aquilo. Você tinha que refletir sobre aquilo. Certamente. Então, estas ideias, essas verdades de coração e corpo, eles relacionam um com o outro. Mas a Bíblia diz que o coração do assunto é o coração. E qual será o objetivo de Deus para o coração humano? Agora, irmãos, pergunta isso para qualquer um ali. Qualquer professor universitário, fala para ele.
Qual é o objetivo central para a vida humana? Vai para o maior estudioso do mundo. O que é o fim principal da vida humana? O que eles vão responder? As respostas vão ser muito, muito pobres. E amplia isso para todos os seus professores, para todos os políticos. Pode ampliar isso para quase, infelizmente, grande parte do mundo hoje. Qual é o propósito central da vida humana? Agora, se nossos filhos de 3 anos não conhecem a resposta, nós não estamos sendo bons presbiterianos. Que a primeira pergunta da fé reformada é o quê? Qual é o fim principal do homem? E todas nossas crianças devem saber mais do que os maiores estudiosos do mundo, da história. Qual é o fim principal? Simples. Glorificar a Deus. Pronto. Sabe fazer isso? Realmente acredita nisso? Você está preparado para a vida. Porque lembra, câncer vai chegar. Covid chegou. A morte está ali. Qual é a resposta? A glória de Deus, a presença de Deus, a salvação de Deus. Agora, então, nós temos falado muito sobre o coração, mas nós temos um grande problema. Gênesis 3, isso aconteceu. Então, nós estamos sem esperança, né? O coração humano está cheio de problemas. E este é o âmago do assunto. Irmãos, por isso 63 anos deste lugar é muito importante. Este é o lugar de todas as outras instituições. Fala com as universidades, fala acerca das escolas, fala sobre tudo que você pode imaginar, os governos, políticos. Este lugar é exclusivamente dedicado a este propósito. O fim principal do homem. Este é a coisa mais importante que está acontecendo. Porque é aqui que você ouve a palavra de Deus, você ouve a esperança da vida eterna, você ouve do Criador, não de qualquer outro homem. Que dizem coisas conflituosas entre eles brigam entre eles, vai para qualquer universidade. Vai lá na biblioteca, vai lá no aspecto da psicologia, vai lá, por favor. Coloca qualquer um mestre, Freud, pega ele. Aí vai para o outro e pega Carl Rogers. Vê se eles concordam entre eles. De jeito nenhum. Um é materialista, outro é espírita, outro é ateu, outro é budista. Carl Jung, por exemplo. Carl Rogers, espírita. Vai embora. Eles têm concordância. Não, a única coisa que eles concordam é isto. Isto não é importante. Deus não é importante para a vida humana. Nisso sim, todos eles concordam. E infelizmente, por mais de 150 anos, o Ocidente está mandando os seus filhos para este lugar. O coração tem um grande problema. Ele engana a si mesmo. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. E Provérbios 28 diz: o que confia no seu próprio coração é insensato. Agora, o que o mundo vai dizer hoje? Para toda a ortodoxia do mundo secular este, confia em você mesmo. Esta é a pregação de todos os púlpitos seculares. E os pastores seculares, que eles vão te levar para onde? Para você mesmo, você é a fonte de alegria. Mas a Bíblia tem uma mensagem contrária a isto. Que a criatura não pode salvar a criatura. Que a criatura não é o Salvador. Que a criação não vai oferecer para a criação algum aspecto salvadora. Mas isso que o mundo tem a oferecer. Mais criatura para você. Mais experiência minha. Mais estudos meus. Mas eles não conseguem mudar o coração no sentido que glorifica a Deus. O que eles podem fazer? Eles podem tirar uma alcoólatra de alcoolatria?
12 passos, vai embora, né? Quem sabe? Ele vai para onde agora? Ele vai para um outro aspecto da criação. E nós vamos aplaudir. Olha, que coisa linda. Ele saiu do vício. Agora o que ele faz? Ele é viciado no trabalho e ele está se enriquecendo. E todos nós, que legal! Como é que está a família dele? Mais importante, como é que está a eternidade dele? Mudou alguma coisa? Nada. Melhorou? Para nós sim, todo mundo está aplaudindo. Melhor coisa do mundo aconteceu! Mas ele ainda está sem Deus, sem esperança, sem sabedoria real. E nós estamos contentes com isso. Na verdade, nós investimos anos e milhões de bilhões ao redor do mundo. Esta é a solução que o mundo tem a oferecer. Mas a verdade que a Bíblia relata para nós é que o coração do homem pode ser mudado. Glória a Deus. Pode ser mudado. Deus e somente Deus conhece o coração humano. Lembra, é invisível? Nenhuma outra análise, analista, não importa. Ninguém conhece o coração de nenhuma outra pessoa. É impossível. Mas Deus prova os corações. O Senhor dos Exércitos é aquele que julga retamente, que prova o coração. É Ele que conhece os corações. Então, Ele diz que o coração é possível de mudar. Deus e somente Deus pode mudar o coração do homem. Lembra que diz em Coríntios, nova criatura é em Cristo. Esta é a mudança que a gente precisa no coração. Então, irmãos, por isso e todas essas razões, né, nós podemos ampliar isso com muitas mais passagens. Mas por isso, pais e mães, presbíteros, pastores, professores, nós precisamos trabalhar no coração do ser humano, se nós queremos ter um impacto real e glorificar a Deus. Deus conhece o coração, Ele criou o coração e este tem que se tornar o parte principal de nossas vidas em termos de aconselhamento, em termos de ensino. O Novo Testamento, eu vou pular todo ele, mas se você faz uma análise do Novo Testamento, você vai ver exatamente a mesma verdade. Então, o que nós aprendemos ao longo da Bíblia? Eu vou tentar trazer isso como conclusão, tá? Mais uma vez, as conclusões que nós devemos tirar da palavra de Deus é que isso. Nós devemos aconselhar, ensinar, pregar, envolvendo o coração com a mais alta prioridade. O coração é a coisa mais importante que você faz na educação dos seus filhos. Aprender matemática, bom. Aprender história, bom. Aprender química, bom. Tudo isso é muito legal. Mas o coração é o berço da vida. Então ele tem que ser o foco. O que mais nós podemos aprender com a palavra de Deus? O tesouro do coração. Agora nós precisamos falar rapidamente sobre tesouro. Tesouro. O tesouro do coração é o centro do coração. Basicamente, nossa vida é determinado e controlado por nossos tesouros. Quer saber como os políticos agem? Quer saber como o marido age? Quer saber como o filho age? Não precisa fazer anos de estudo, só precisa ir para a palavra de Deus e o Criador vai te ensinar. Nós somos conduzidos pelo nosso tesouro. E nós vamos falar mais acerca do tesouro amanhã e o poder do tesouro na sua vida. Alguns de vocês talvez não vão vir aqui amanhã. Então, basicamente eu quero dizer que, na verdade, você é conduzido, seu caráter, sua vida, o seu destino, isso depende basicamente completamente sobre seu tesouro. Seu caráter vai ser desenvolvido de acordo com seu tesouro. Então, quando você vê uma linhagem, uma história de políticos totalmente corruptos, qual é o problema? É porque ele não estudou? Porque ele não fez universidade?
É porque ele cresceu num ambiente pobre? Será que esse é o problema central? Tesouro. Para todos nós somos guiados pelos nossos tesouros, né? E o problema central, então, irmãos, da vida humana é que nosso tesouro está errado. Nós desejamos, a Bíblia diz, nós adoramos, amamos, nós temos paixões, nós temos sonhos nesta vida. Esposa linda que vai me salvar, marido que vai me salvar, que mais? Não, dinheiro, fama. E nós somos dirigidos por aquilo. Carreira, tesouros, conexão com nossas emoções. Então, como isso funciona? Talvez, pastor, isso é muito teologia, muito pesado. Eu estou quase dormindo aqui. Como é que isso funciona? Deixa eu tirar um exemplo disso, assim, da minha vida, tá? Eu amava, sabe o que quando era jovem? Eu amava esportes. Será que é uma coisa que muitos jovens gostam do Brasil e do mundo inteiro? Sim, claro. Mas assim, se eu podia ter feito uma análise bem mais profunda, na verdade o que eu amava, o que eu entesourava no meu coração era o respeito, era a fama. Às vezes, talvez no caso de um profissional, eu cheguei a jogar profissionalmente basquete. Então, talvez até os finanças estão ligados com aquele desejo. Aí, se você joga bem, como é que você se sente? Feliz. Se você joga mal, como sua vida é orientada pelo seu coração, pelo seu desejo, sobre seu tesouro. Então, se você joga mal, ninguém vai te aplaudir, ninguém vai falar, uau, você é bonito, bem, legal, eu te amo. Você é importante para mim. Se ninguém faz isso com você, e você valoriza essas coisas, você vai ficar triste, deprimido, inconsolável. Você vai chorar, você vai tremer no seu espírito. Por quê? Porque a Bíblia diz, ser controlado pelo seu coração. Eu vivi isso por muitos anos. Até joguei contra Oscar, até ganhei contra Oscar às vezes. Uma vez saiu no jornal, o mão santa é derrotado pela mão de Deus. Porque ele sabia que eu era evangélico. Não gostei do título, certo? Sabe como Deus arrancou este tesouro do meu coração? Ele queria algo mais. Eu era cristão, eu amava Deus. Mas eu não percebia como este tesouro era tão exaltado e importante para a minha vida. Eu não conhecia essa teologia, eu cresci numa igreja reformada, mas ninguém me ensinou essa teologia sobre o coração, sobre a adoração. Então sabe como Deus me ajudou? Eu dou graças a Deus por isso, assim, cada vez que eu penso sobre isso. Eu penso frequentemente sobre isso, não só porque eu sou um professor e pastor e tal, mas porque eu vivo com dor no meu joelho todos os dias. Porque um belo dia eu estava jogando no Flamengo e rasgou completamente meu joelho. Agora, se seu tesouro é sucesso no basquete, e seus sonhos e futuro é ligado com tudo aquilo, como é que você vai se sentir depois? Se esse é o tesouro, você vai ficar você vai ficar derrubado, né? No chão, triste. Eu estava triste. Falei para minha esposa, Lia, parece que eu estou morrendo. E Deus estava falando, sim, meu filho. É isso que eu falei para você tantas vezes. Você tem que morrer para você mesmo. Para achar vida. Porque vida está escondido comigo. Agora, nosso coração, ele é enganado. Eu quero ser como Michael Jordan. Eu quero ser como Messi. Eu quero ser como o cara que rico ali. Eu quero ser reconhecido por causa da minha inteligência. Isso é um dos ídolos do Brasil, certo?
Então, como é que Deus vai arrancar isso de nós, irmãos? Todos nós. Dor. Sofrimento. Sabe por quê? Porque Deus é um pastor. Ele ama. Ele quer conduzir nossos corações. E Ele quer colocar a gente, nosso coração, num posicionamento muito mais firme do que basquete, do que saúde, do que dinheiro, do que relacionamento humano, fama, reconhecimento, ser uma pessoa de impacto. O que Deus quer de nós? Aonde Ele quer que nós colocamos o coração? Nós, com Ele. Só-lhe deu glória. Este é onde Deus quer seu coração. Aí quando a saúde vai embora, sabe como você vai ficar? Senhor, eu não queria isso. Mas vamos em frente. Como é que eu vou te servir agora? Quando a pobreza chega, você vai dizer, mas o Senhor é a minha riqueza. E nada vai poder te abalar. Isso que Deus quer para todos nós. Para nossos filhos, para nossas famílias, para nossas igrejas. Irmãos, o mundo não sabe como a vida humana funciona. Mas a palavra de Deus é suficiente para nos guiar em todas essas áreas essenciais. Como glorificar a Deus. Como ter uma vida cheia de paz e alegria, os frutos do Espírito, amor. A Bíblia ensina tudo isso. Então vamos buscar isso hoje, amanhã, nos dias vindouros. Para a glória de Deus, nessa cidade. Para o fortalecimento desta igreja. Para o bem de nossos casamentos e famílias. E escolas que nós vamos começar a fazer. E futuras universidades. Quase não existe nenhuma universidade cristã no Brasil. Como é isso? Então, os educadores não sabem como o ser humano funciona, irmãos. Isso é um chamado de Deus, acorda, povo? Os seres humanos precisam da palavra de Deus para entender como funciona o ser humano. Vamos a trabalho para a glória de Deus. Vamos fechar na oração. Senhor nosso Deus, obrigado por mais uma vez tua palavra. Obrigado, Senhor, ter nos ensinado sobre o coração humano. E ter também mostrado claramente na tua palavra qual é o problema central da vida humana, que é pecado, que é desejos por esta terra, que é chamado idolatria. Quando nós amamos a criação mais do que ti, Senhor. Perdoa-nos por tantas vezes que nós temos vivido desta forma. Perdoa-nos e liberta-nos, Senhor, através do poder do teu evangelho. E recupera nossas vidas. Teu evangelho que traz vida real e uma eternidade contigo. E a possibilidade de crescer na semelhança cada vez mais ao longo da nossa vida, a semelhança do Senhor mesmo. Obrigado por este grande privilégio. Obrigado, Senhor, por tua noiva, a quem o Senhor lavou, purificou, e que o Senhor tem chamado para ser um sal e luz neste mundo, para ser uma noiva que ensina com mãos preparadas e fortes. Então abençoa, Senhor, essa igreja, essa cidade, para o louvor do teu santo nome, isso que nós oramos. Amém.